Olá, eu sou o Renato Santos Chaves e a gente vai abordar aqui questões práticas do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos aqui questões discursivas onde a gente vai indicar a melhor resposta, tá? Dentro dos parâmetros técnicos que a gente vai fazer essa abordagem e indicar o melhor caminho e a resposta correta para as questões, como abordar essas questões. Então nós temos aqui numa primeira questão de direito administrativo do 21º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a questão número 1, cujo tema tratou de licitações e contratos, licitações principalmente. Então vamos ver aqui a questão e aí como a gente pode abordar para acertar essa questão 100% do que é solicitado pela banca do exame OAB. Vamos lá então. A questão 1, ela diz o seguinte: o município Sigma contratou o arquiteto João da Silva por inexigibilidade de licitação para elaborar projeto básico de serviço de restauração em prédios tombados naquela localidade, cuja execução seria objeto de futura licitação. O mencionado projeto básico foi realizado por João da Silva e, ao final do certame para a seleção da proposta mais vantajosa para sua execução, sagrou-se vencedora a Sociedade Bela Construção Limitada, da qual João da Silva é sócio. A partir da hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. Alternativa A. João poderia ter sido contratado sem a realização do procedimento licitatório para a elaboração de projeto básico, valendo 60 décimos, 0,6. E a pergunta B. A Sociedade Bela Construção Limitada poderia ter participado da licitação destinada à execução do projeto? Então, na observação, essa alternativa B vale 65 décimos, 0,65. É a observação que o examinando deve fundamentar as respostas e a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação para a questão. Então, a gente já viu aqui que trata de um tema de licitações e nós temos que ter o domínio, do tema licitações. Como é que a gente vai ter esse domínio? Nós temos aqui no momento da realização da prova, o código e aí o acesso à legislação, no caso aqui a Lei 8.666 de 93. E nós temos aqui o curso que a gente oferece sobre a resolução dessas questões. A gente tem algumas legislações básicas que a gente estuda profundamente para, no momento desse, já ir diretamente ao ponto. Então vamos ver aqui os pontos que a gente separou da Lei de Licitações. Então nós temos aí a Lei 8.666, que é a lei regente de licitações e contratos atualmente. Então a gente vai fazer aqui uma breve revisão, da Lei 8.666. Quais são as modalidades de licitação? Nós temos a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, está previsto lá no artigo 22. E nós temos também uma outra modalidade que é o pregão, que está previsto numa lei específica, que é a Lei 10.520 de 2002. Nós temos os tipos de licitação, que é menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Então nós temos aqui as modalidades e os tipos. E aí, a licitação ela também pode ser dispensada de acordo com os incisos do artigo 24 da 8.666. Nós vamos ter 33 incisos que falam de dispensa de licitação. E, por fim, nós temos a inexigibilidade de licitação, que é o assunto que a questão aqui solicita, que ela aborda, que está previsto no artigo 25, e nós vamos ter 3 incisos nesse artigo 25, sobre inexigibilidade. Que, aliás, esses incisos eles são apenas exemplificativos. Outras situações podem ocorrer que, no caso, conferem inexigibilidade do procedimento licitatório. Então vamos ver aqui. Bom, o inciso 1 do artigo 25 diz o seguinte, que para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. Então, isso aqui é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Outra hipótese, que pode ser inexigível a licitação, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei 8.666, né, de 93. Então, nós temos aqui quais são esses serviços técnicos enumerados. Nós temos aqui o 1, estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. 2, pareceres, perícias e avaliações em geral. 3, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 4, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. O 5, patrimônio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. E 6, restauração de obras de artes e bens de valor histórico. E no inciso 3, que prevê a inexigibilidade para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, nós temos esses 3 itens exemplificativos de inexigibilidade de licitação. Partindo para o outro ponto aqui da Lei 8.666 de 93, lá no artigo 7º diz o seguinte: as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo, em particular a seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. Então, a gente vê aqui essa sequência, né? Projeto básico, projeto executivo e execução. E aí nós temos aqui a seguinte observação: a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. E aí, nós trazemos aqui o artigo 9º, que diz o seguinte: não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Quem? O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do processo seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, ou controlador responsável técnico ou subcontratado. E 3, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Então, nós temos aqui essa observação do artigo 9º. Nós temos uma outra observação do parágrafo 1º desse artigo 9º. Diz o seguinte: é permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2 deste artigo, do artigo 9º, na licitação de obra ou serviço ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão e gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Então, a gente tem que observar que o autor do projeto ele pode ser contratado para exercer atividade de consultor ou técnico na função de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, mas não para a execução do projeto que ele próprio, no caso, elaborou. Tudo bem? Então, vamos partir aqui de novo para a questão 1 para a gente rever aqui quais são os pedidos. João poderia ter sido contratado sem a realização de procedimento licitatório para a elaboração do projeto básico? E o segundo questionamento: a sociedade Bela Construção Limitada poderia ter participado da licitação destinada à execução do projeto? Bom, nós temos aqui na resposta, no caderno de resposta, a gente vai ter aí 30 linhas para responder. E aí não basta, como o próprio comando da questão diz, que não basta indicar o dispositivo legal. Então a gente tem que fazer uma espécie de uma dissertação, de um parecer mesmo.
A gente tem que se sentir no momento que está realizando a prova do exame OAB que está solicitando ali, como se a gente estivesse emitindo um parecer, uma consulta que nos foi feita. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa indicação de resposta a essa questão. Vamos lá. De acordo com as informações descritas e considerando as normas de regência da matéria em pauta, é plenamente possível a contratação do arquiteto João da Silva pelo município Sigma por inexigibilidade de licitação, uma vez que a Lei 8.666 de 93 autoriza essa medida com fundamento no artigo 25, inciso 2. Conforme previsto no aludido dispositivo, é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos, observando-se que o artigo 13 da Lei 8.666 de 93 considera como serviços técnicos profissionais especializados, dentre outros, estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Quanto à participação da sociedade Bela Construção Limitada na licitação para execução do projeto, verifica-se no presente caso afronta ao inciso 2 do artigo 9º da Lei 8.666 de 93, em razão de que o arquiteto João da Silva é sócio da mesma. Assim, a sociedade Bela Construção Limitada não poderia sequer ter participado da licitação para execução do objeto licitado, uma vez que o autor do projeto básico, o arquiteto João da Silva, é acionista da aludida sociedade. Portanto, em conclusão, o arquiteto João da Silva poderia ser contratado por inexigibilidade de licitação, porém, a sociedade Bela Construção Limitada não poderia ter participado da licitação para execução do projeto, pois o autor do projeto básico, João da Silva, é acionista da sociedade, tudo em conformidade com os dispositivos legais anteriormente mencionados. Então, o que a gente fez aqui? Nós abordamos aqui nos dois primeiros parágrafos, no primeiro e no segundo, a primeira questão. A gente fala porque que é positivo, né, que João da Silva pode ser contratado em razão da inexigibilidade de licitação, que está previsto no artigo 25, combinado com o artigo 13 da Lei 8.666 de 93. No parágrafo 3º, a gente já adentra, terceiro e quarto, a gente já adentra a segunda questão. E no quinto parágrafo, o que a gente fez? A gente arrematou, a gente fez a conclusão desse nosso parecer. Então é dessa forma que deve ser abordado, até porque a banca vai ver que o candidato está bem preparado. Então, essas são as dicas, né, de como você deve abordar as questões do exame OAB, no momento em que vai fazer aqui a sua resposta, tá bom? Você fazendo a questão, né, o parecer bem concatenado, a banca vai verificar que você domina o assunto, e aí você vai ter a pontuação máxima, tudo bem? Então é isso aí, a gente se encontra então no site juriscontábeis.com. Você também pode acessar www.contas.cnt.br e aí pode acessar mais dicas, né, com essas respostas, que é para você fazer o treinamento e então acertar 100% as questões discursivas de direito administrativo do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Até a próxima, então.